de oração, minha escala da meia-noite a 1. Aí eu cheguei aqui, só tinha um rapaz que estava ali, nem sei se ele está aqui agora. Ali, estava aqui, estava desde as 6, né, das 18, você é crente mesmo, hein? Mas eu estava aqui, comecei a orar e estava gelando aqui dentro de mim. E eu falei, mas o que está assim, esse friozinho? Daí eu comecei a imaginar que hoje, na verdade, é o último dia que nós estaremos à frente da Rede Jovem. E eu me sinto assim, eu estou super alegre. As pessoas pensam, eu estou alegre. Eu estou super feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu sei que tudo no tempo de Deus é perfeito e formoso. E a palavra de hoje vai ser voltada a respeito do tema, né? Andando no poder do Espírito. Ter a presença de Deus. E eu creio que tudo tem a ver com este momento que nós estamos vivendo. Essa transição, tudo tem a ver com a vontade de Deus. E eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos e você vai orar. E como é um pré-avivo, então o momento é de você começar a se conectar com a palavra de Deus, com a presença de Deus, querer mais dele. Falar com o Espírito Santo, eu quero muito mais do que um acampamento, eu quero ter experiências contigo. E essa experiência, nós vimos aqui, mas tem a ver com os esportes, com a Viva Jovem, com espiritualidade, tem tudo a ver. Porque ser espiritual não é só ficar fechado dentro de um quarto, ou dentro de uma igreja, mas é também nos esportes, é no relacionamento com o seu irmão, tudo está ligado à espiritualidade. Isso faz parte. Um jovem santo, um jovem cheio de Deus, ele está vivo, então ele tem que viver esses momentos mesmo. Essas coisas radicais, tudo isso que vai acontecer é para a glória de Deus e para que você seja amadurecido na presença de Deus. E agora eu quero que você fale com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu quero ir ser Viva Jovem, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ser ministrado pelo Senhor, eu quero ser cheio do Teu poder. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, e é um prazer poder servir na Tua casa, é um prazer, ó Deus, estarmos aqui no sábado à noite, ó Deus, de contemplar esses jovens, ó Deus, que querem mais de Ti, que querem conhecer-Te mais, querem viver a Tua palavra, ó Deus, e tudo isso é porque o Senhor é bom, porque o Teu amor nos alcançou, por causa da Sua misericórdia, por causa da Sua graça, Senhor. Pai, nós agradecemos esse privilégio de poder, ó Deus, ouvir a Tua palavra nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Ó Deus, o mundo caminha para o caos, mas aquele que está no Senhor, ó Deus, pode ficar firme, porque o Senhor é a rocha. Jesus, Tu és a rocha da nossa vida. Pai, no nome de Jesus, fale conosco agora. Ó Deus, que a palavra a ser ministrada possa penetrar em cada coração, e todos aqui, ó Deus, possam ser ministrados pelo Senhor. E ó Deus, enquanto chegarmos ao Viva Jovem, a glória do Senhor enche aquele lugar, ó Pai. Ó Deus, desde o momento que as pessoas chegarem para serem credenciadas, verem seus alojamentos, até o último momento que nós estaremos saindo de lá, seja um manifestar do Seu poder, a Sua glória, a Tua unção. Ó Deus, que tudo contribua para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco nessa hora, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode tomar o seu lugar. E é tão tremendo esse tema, que daqui a 6 dias vão ser o 7º Aviva Jovem 2015, com o tema No Poder do Espírito. Diga assim, no poder do Espírito. Agora eu pergunto, por que a gente fala tanto do poder do Espírito Santo? Para que você quer poder de Deus? Pergunta para o seu irmão, para que você quer poder de Deus? Eu gosto de assistir os filmes do X-Men, eu gosto de assistir Liga da Justiça, até Liga da Justiça, desenho assisto. Eu gosto porque as histórias que vão contando, tem umas séries legais que eu acompanho, já passei todas, não tem mais nenhuma nova, mas já acompanhei. Homem-Aranha, todos os super-heróis eu gosto porque eu acho interessante a questão que todo personagem ele tem um poder, mas ele tem a sua limitação, não é assim? Até o Super-Homem, que é o top da Liga da Justiça, ele tem a Kryptonita, que é o limite dele. E quando a gente fala do poder de Deus, fala assim, poder, então a gente imagina que é o quê? Poder para levitar, soltar raios de poder, a pessoa cair na unção, né? Olhar com os olhos, só um pouquinho. Os números das meninas. Eu estava falando de quem? Dos super-heróis. Então todos eles têm um poder sobre-humano, mas têm suas limitações. E quando a gente olha para a questão receber poder de Deus, talvez alguns desinformados achem que vai receber poderes, vai ser raios da mão, né? Fogos dos olhos, né? Vai flutuar. Pode até acontecer, mas não é o comum.
Mas quando a gente fala do poder de Deus, nós falamos de algo muito mais do que isso. É algo que entra além da alma, vai até o espírito. E é interessante que o próprio Jesus falou isso, em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o texto base. Quando nós falamos de receber poder, Jesus, antes dele ir para o céu, já tinha ressuscitado. Ele estava já dando as últimas informações para os seus discípulos. E ele chega para eles e fala assim: fiquem aqui em Jerusalém, até o momento onde vocês vão ser revestidos de poder. No capítulo 1 de Atos, versículo 8, diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Ou tem umas versões mais comuns que é confins da terra. Até os confins da terra. Então, olhando para o texto qual Jesus, esse versículo, o que Jesus falou? Vocês vão receber poder para o quê? Para testemunhar, diga testemunhar. E aí que é o grande segredo de ser cristão. Talvez das religiões do mundo, o cristianismo é a religião mais difícil de praticar. Porque cristianismo fala de ser semelhante a quem? A Cristo. Não foi Jesus que criou o cristianismo, foram seres humanos que deram esse nome. Mas ser cristão é ser parecido com Cristo. E ser parecido com Cristo é o maior desafio que temos. Você morreria pela pessoa que bateu na sua cara? Se o irmão só olha feio, a gente fica bravo e detona ele no WhatsApp, detona no Face, acaba com o cara. Imagina. Então, ser cristão é isso, é você dar outra face, é caminhar outra milha. Sempre está ligado a você abrir mão da sua vontade, para fazer a vontade de Deus. E ainda tem que aguentar as injustiças e ainda ficar calado muitas vezes, porque Jesus ele foi como ovelha para o matadouro. E ele poderia falar, não quero isso. E pronto, mas ele sabia que havia um propósito nisso. Então, nós precisamos de poder. Diga, você precisa de poder, meu irmão. Para que você precisa de poder? Para testemunhar. Diga, você precisa de poder para testemunhar. E é interessante que Jesus fala assim, vocês fiquem aqui, esperem um momento, não vai demorar muito não. Vai virar o Espírito Santo de Deus, ele virá sobre vocês, e vocês serão capacitados. E aí a Bíblia, se você passar todo o texto de Atos, o capítulo 1 e 2, vai falar que eles ficaram ali, unanimemente lá no cenáculo, eles ficaram lá buscando, até que no Pentecostes vem o Espírito Santo, e eles são batizados no Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, e eles têm poder e começam a falar. E na primeira pregação, Pedro, o apóstolo Pedro agora, primeira pregação, quase 3.000 almas se convertem. Isso é algo extraordinário. Eles tinham poder para isso. E sem falar que quantas pessoas não foram curadas naquele momento, naquele dia também. A glória de Deus invadiu aquele lugar onde eles estavam. Houve barulhos naquele lugar sobrenaturais. Então houve o sobrenatural e as pessoas que estavam ali estavam constrangidas, foram compungir os corações, falaram, o que nós iremos fazer para sermos salvos? Porque a glória de Deus, quando chega no lugar, as pessoas que estão ali, elas se sentem pecadoras. E avivamento é isso, é arrependimento, é reconhecer que você não é nada sem Ele. Então o poder de Deus capacita você a testemunhar com poder. Não saiu nem um raio da mão de Pedro, mas da boca dele saiu palavra viva. E as pessoas foram transformadas, foram levadas ao arrependimento, a um quebrantamento. Ah, você fala, mas era o apóstolo Pedro. Pedro andou do lado de Jesus o tempo inteiro. Pedro foi desafiado lá, ele andou pelo mar, pelas águas. Tudo bem. Mas se você vai continuando a história, além dos apóstolos, chega agora a história de um homem chamado Estevão. Quem era Estevão? Estevão foi chamado para servir na casa de Deus. Ele não era pastor, ele não era profeta, ele não era mestre, ele não era evangelista e muito menos apóstolo. E o que fico mais admirado é isso, é o poder de Deus vem sobre Estevão. E sobre mais outros homens que foram escolhidos. E eles, os apóstolos, falam assim, vamos escolher pessoas para poder ajudar a distribuir os alimentos para as viúvas, para administrar as finanças, porque nós temos que ocupar mais na oração, na palavra de Deus, para podermos pregar e ministrar a palavra. Então a função de Estevão basicamente era o quê? Servir, diga, servir. Mas a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 8. A Bíblia diz assim, ó, que Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo.
Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e de Alexandria. Esses e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Eu estou na linguagem de hoje, por isso está diferente a versão aí. Ele ganhava todas as discussões. Não é porque ele batia a boca com eles não, com os caras lá que estavam questionando ele. Porque a glória de Deus estava nele, que tudo que ele sabia, que ele tinha aprendido da palavra de Deus, fluía naturalmente. Ele não tinha receio nenhum de falar das verdades que ele vivia. Ele foi cheio do poder de Deus para servir na casa de Deus, ajudar as pessoas que precisavam, mas também ele manifestava através dele sinais, prodígios, maravilhas. Ele tinha uma vida de testemunho vivo de Deus. Então não é o fato de você estar só para pastor e apóstolo lá em cima no altar que tem esse. Não, todos nós, diga, eu preciso do poder de Deus sobre a minha vida. E poder de Deus não é vir na igreja todos os dias não. E é o que nós vamos falar um pouco disso. Eu quero falar de 3 características. É tão interessante a questão de Estevão, antes de falar sobre 3 características de um homem cheio de Deus, ou características de uma pessoa que está cheia do poder de Deus. Estevão, por causa desse testemunho dele, de ser arguído por pessoas que estavam questionando quem ele era, o poder, questionando o cristianismo, a vida que ele estava vivendo de Deus, ele foi julgado, foi levado a julgamento injustamente, e na hora que ele foi sendo julgado pelo povo, pelos líderes da época, no julgamento, as pessoas estavam vendo que ele era diferente. E a Bíblia diz que ele parecia até um anjo. O negócio era sério. Ele começou a brilhar. Talvez estava lá assim, mas as pessoas mesmo assim, vendo a glória, não mudou muita coisa não. E ele foi condenado ao apedrejamento. E aí surge o primeiro mártir da história cristã. O primeiro homem que morreu porque decidiu viver o evangelho na integridade. Decidiu viver na presença de Deus. Estevão era um homem cheio do poder de Deus. Então ser cheio do poder de Deus fala de você ser o quê? Poderoso, um super homem, uma super mulher, com o poder de Deus para enfrentar qualquer tipo de desafios. E por causa do evangelho você está disposto até morrer. Quando a gente olha lá o pessoal do Estado Islâmico matando aqueles cristãos, aquelas pessoas que não concordam com o propósito deles, e os irmãos estão indo lá, eles não estão felizes de estar morrendo lá. Mas eles sabem que o alvo deles é Cristo. E eles têm a certeza da salvação em Cristo. Mas não é tão simples assim não. A gente lê a história lá de Paulo e Silas da prisão, que estavam lá meia-noite adorando a Deus, depois de levar um monte de açoites, cheirando sangue coagulado, podre, fedido. Não era um lugar gostoso de adorar a Deus. O que fazia com que eles tivessem a autoridade, esse poder todo? Adorar a Deus era o quê? O poder de Deus sobre eles. E por que Deus com poder não podia pegar e mandar um anjo a limpar todos eles, ter um fogo e matar todo mundo? Porque o propósito maior era o quê? Que houvesse um terremoto e o carcereiro fosse salvo e ali começasse uma igreja. Então a maneira de Deus agir é diferente. E a única maneira de você poder seguir a vontade de Deus e cumprir o chamado de Deus é com o poder do Espírito Santo na sua vida. Na tua força da mente você não aguenta muito tempo. Eu conheço muita gente que parecia que era crente, super crente, mas quando começou a fechar os caminhos, começou a apertar o negócio, abandonou porque falou, não, lá no mundo é mais leve. Porque não foi cheio do poder de Deus. Se você quer caminhar na vida cristã, cheio da presença de Deus, desfrutar das promessas de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus. Amém? Agora, como que Estevão foi escolhido para ser um dos diáconos e ele se destacou? Se você voltar um pouquinho o texto dali, no capítulo 6, lá no versículo 1, ali vai falar da história que eles precisavam de alguém para cumprir, para ajudar na parte de servir as viúvas e ajudar. E aí eles falam assim, nós precisamos de homens, no capítulo 6, versículo 5. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, e vem todos eles, versículo 6. Esses homens foram levados aos apóstolos que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. E aí vem toda a questão de aumentar. Mas uma das características que nós podemos observar, 3 características desses homens eram, primeiro, nessa versão aqui está lá, versículo, volta um pouquinho, 5. O 4. É o 3. Isso.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A escolha para escolher Estevão e os outros irmãos mais 6, era o quê? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. O que é essa boa reputação? Algo que desde quando eu me converti com 9 anos, e eu sabia que eu queria Jesus. Mas algo que eu queria mesmo era viver Jesus na plenitude. Eu acreditava na questão de ter poderes assim sobrenaturais mesmo. Eu tinha isso, e até falaram para mim, quando eu fui fazer a profissão de fé, falaram assim: Ademir, mas com você agora se batizar, depois de batizar, você vai se comportar como criança ou como adulto? Eu falei, não, como adulto. Aí riram e falaram assim: não, você pode ser criança, mas é uma criança cheia de Deus. Eu falei, tá bom. Mas porque eu achava, se eu falasse sobre criança, eles não queriam nem que eu ficasse, e nem que eu batizasse. Mas no meu coração havia: eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. E vários outros amigos meus, adolescentes, juventude, passaram juntos. Mas com o passar do tempo eu comecei a observar que havia homens de Deus que não tinham um bom caráter e tinham unção. Aí eu falava assim: mas como que é isso? E quando eu mudei de ministério, vim para evangélico, falei, e aqui, mover de Deus, né, sobrenatural, tal. E eu falei, gente, que é isso? E eu vi algumas pessoas que não são, saía rindo. Aí depois demorava lá, não pagava a conta, colava em prova, mentia para o pai, para a mãe. Eu falei, tem alguma coisa incoerente. A pessoa não foi cheia de Deus, por que ela continuou desse jeito? Aí eu entendi que existe uma questão de caráter e unção. Não existe pessoa sem caráter, viu? Não fale que a pessoa tem caráter, fala para ela que ela é mau caráter. Ou ela tem um bom caráter, ou ela tem um mau caráter. Não existe pessoa sem caráter, porque ela não existe. Ela tem que ter uma característica. Então existe a pessoa que é mau caráter e a pessoa que tem um bom caráter. E isso não tem nada a ver com a pessoa que fala assim: ela está frequentando igreja. Não tem nada a ver isso. Tem pessoas que não frequentam igreja nenhuma e tem um bom caráter. E tem pessoas que têm anos de igreja e continuam sendo mau caráter. A culpa não é de Deus, a culpa é da própria pessoa. Mas a olha só, boa reputação fala do quê? Do seu posicionamento. Olha que interessante aqui, ó. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É a firmeza e coerência de atitudes. Ou seja, a pessoa, ela fala e ela vive o que ela fala. Falar bonito é uma coisa, viver bonito é outra coisa. E nós sabemos que as pessoas observam muito mais os nossos atos do que as nossas palavras. Eu vejo minhas filhas, a gente o tempo inteiro fala assim: não faça isso, faça assim, faça assim, faça assim. Todo dia repete quase uma coisa: não gritem, não falem alto, por favor. 11 horas, meia-noite, elas dormem 1 hora da manhã, né? Então aí é condomínio, é apartamento, e 11 horas é o silêncio absoluto. E elas têm a mania assim, de falar um pouquinho alto. É porque eu falo muito baixo, a pessoa já fala muito baixo também. Então essa é a dificuldade, nós falamos muito baixo lá em casa. E a gente começou aquele barulho. Eu falei: meu amor, abaixa. Meninas, por favor, meninas. Só que é difícil você controlar, mas temos que pôr uma ordem. É difícil, criança, a Rebeca, quando está empolgada, meu irmão, esquece. Ela fala, ela tem um lírico. Chama cantora lírica. Ela tem isso. E o vizinho pegou e falou assim: acho que está um barulho um pouquinho alto aí. Aí eu falei: gente, Esther, se pagarmos multa por causa de barulho, não tem passeio. Ai, pai, não quero pagar multa. Eu falei: mas então, ó. Questão de postura. E aí, o que acontece é o seguinte: a gente fala, não fala alto. Mas se eu começo a falar alto, pai, você está falando alto. A Rebequinha, eu ensinei desde o primeiro, eu ensinei assim: filha, pai, quer isso aí? Pede, por favor. Como se diz, por favor. Agora, se ela tem alguma coisa na mão, fala: Rebeca, daqui. Pai, pede, por favor. Rebequinha, 3 anos. Aí, enquanto pede, por favor. Por quê? Porque aquilo que a gente vive é o que eles vão aprendendo. E você fala para afirmar. O que você tem falado está coerente com o que você tem feito? As suas ações correspondem àquilo que você fala? Ah, não, mas eu quero que as pessoas façam o que eu estou falando, mas não façam o que eu faço. É um problema isso aí. A tendência é sempre as pessoas fazerem aquilo que você faz. Então a boa reputação faz parte. Ser testemunha de Cristo é ter um caráter irrepreensível. Quando temos o poder de Deus sobre os nós recebemos uma capacitação para destruir todas as nossas limitações de alma.
Talvez você fale assim, pastor, mas eu vim assim, eu me converti ontem. Tudo bem, meu irmão. Tem gente que está 10 anos e não mudou algumas atitudes. Mas é necessário que haja um desejo e uma disposição. Fala, eu preciso e quero mudar. E vou mudar. Isso é uma decisão. E o poder de Deus vindo sobre você, você consegue. Quando nós somos cheios de Deus, a gente deixa de fazer um monte de coisa errada. É ou não é? Quem é que é assim, quando cheio de Deus não faz coisa errada? Então você não está cheio de Deus, irmão. Porque sem o poder de Deus, meu irmão, não adianta. Você pode até ter um autocontrole, mas o autocontrole perde muito rápido. O Espírito de Deus, ele capacita você a romper os limites da sua alma, amém? Então não tem essa, minha alma eu não consigo controlar. Vai para o presente de Deus, quero ver se ele não põe você em ordem. Com certeza Deus tem um jeitinho dele de tratar, e cada um tem o seu nível de lixa que Deus põe. Aí fica a critério de cada um que precisa. Uma vez eu fiz essa oração para Deus, eu tinha 15 anos, eu falei, Senhor, estava cheio de Deus, eu falei, Senhor, faça de mim o que tu queres, molda o meu caráter. Aquela música, faz de mim um vaso novo, quebra o vaso, essa música aí eu cantei muitas vezes, mas aquela vez que eu cantei com tanta fé, foram os 2 anos mais difíceis da minha vida. Que dificuldade foi, porque tanta coisa ruim que tinha que quebrar, Deus começou a quebrar. Mas eu não me arrependi não, porque hoje eu vejo onde Deus tem me colocado. E onde Ele pode me colocar ainda. Agora tem outros níveis que eu vou ter que romper na minha alma. Amém? Boa reputação, diga boa reputação. Então o crente quando falou uma coisa, ele cumpre. Fez um compromisso? Cumpre os compromissos. Ele vive aquilo que ele está pregando. Ele é coerente com tudo que ele está fazendo. Com a palavra. Amém? Outra característica que estava lá. Cheia de fé e do Espírito Santo. O poder de Deus sobre nós, ele dá, o Espírito Santo capacita-nos a ter dons espirituais e a termos fruto do Espírito. São 2 coisas que estão ligadas ao Espírito Santo de Deus. O que são os dons espirituais? São as ferramentas. É o poder sobrenatural que Deus dá às pessoas, aos seus filhos. Para quê? Para nós irmos além. É o poder de você liberar cura sobre alguém. É o poder de expulsar os demônios. É o poder de você falar outras línguas, interpretar essas línguas. Você ter a visão de algo que ainda pode acontecer. E muitos gostam de buscar esse dom, né? Com falta de sabedoria. Tem um povo que tem um ferido de alma, que se converte e busca esse dom para revelar. Aí começa com adivinhação. Aí é o outro lado. Os adivinhos vão para o céu. Mas Deus pode sim revelar algumas vezes situações através de um dom que Ele dá a você. Ó, você tem uma revelação de um assunto. Olha, fala isso. Você nem sabe. Não, fala e é uma verdade. E são dons espirituais, diga, dons espirituais. São ferramentas de Deus para que a obra dele seja feita. E Deus capacita e quer capacitar você com dons espirituais, amém? Você pode ser cheio do poder de Deus e ter dons espirituais. Orar em línguas é um dom espiritual. E é um dos menores, porque ele edifica você mesmo, se não tiver interpretação, mas você tem que orar em línguas. E você tem essa oportunidade. Lá no Viva Jovem, vai ter um momento lá de... Então você entra, vai dizer, eu quero orar em línguas. E vai lá e você vai ser batizado no Espírito Santo, que é uma das evidências. Dons espirituais também vêm no pacote do poder de Deus. Mas também existe o fruto do Espírito. Agora sim a coisa é mais séria, porque os dons é uma capacidade de Deus sobre você. Para você exercer com autoridade e poder. O fruto do Espírito vai respaldar a sua vida. Lembra qual o propósito do poder? Para que poder? Testemunhar, diga testemunhar. E o fruto do Espírito vai dar condições para você testemunhar em qualquer circunstância. Em Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, pode abrir lá a sua Bíblia, vamos ler aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o Espírito de Deus produz. Quem produz o fruto do Espírito? O próprio Espírito, o Espírito de Deus. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. São características de um fruto. Nós estamos na época da pocã. Quem gosta de pocã? Eu amo pocã porque é fácil de descascar. A laranja eu corto em cruz porque eu tenho preguiça de descascar, então eu viro... A pocã é prática. Mas a pocã, a fruta pocã é o contexto todo. São todos aqueles gomos formando um fruto. As características do fruto do Espírito, são essas que eu falei aqui, são os gomos. Mas todos eles fazem parte só de um fruto. Diga, o fruto é do Espírito. Um homem e uma mulher cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito. E quando que manifesta o fruto do Espírito? Em todos os momentos.
tanto nos momentos alegres quanto nos momentos tristes. Olha que interessante aqui. Produz amor nos momentos alegres, nos momentos tristes. Produz alegria, tanto nos momentos alegres quanto na tristeza. Olha que coisa louca. Como que você pode se alegrar na tristeza? Não é que você vai ficar rindo, mas você sabe que aquela tristeza é momentânea e vai passar. A alegria do Senhor te renova diante da tristeza. Estão entendendo o que está falando aqui? O fruto do Espírito, ele produz em você paz. Está no meio da guerra, você tem paz. Parece que você é até irresponsável com o que está acontecendo. Não é irresponsabilidade que eu estou falando aqui não, viu? Não é você deixar de se preocupar com o que tem que fazer. Mas é ter paz em meio à guerra. É você ter paciência. Ô Jesus, estupim curto. Não, eu não tenho osso na língua, pastor. Eu falo o que eu penso. Eu não suporto, irmãozinho. Espera aí, meu irmão. E a paciência? É verdade, tem irmãos que é um saco de mala. Sem alça. Cheio de pedra. Uma mala cheia de pedra. Sem alça. Inclusive estragado no dia de chuva. De papelão. Isso, para completar. É difícil. Mas a palavra de Deus diz que temos que ter isso aí, o fruto do Espírito. Longanimidade com esse irmão. A paciência com esse irmão. Delicadeza com este irmão, com essa irmã também. Não é só com o irmão não, com a irmã também. Delicadeza com essa irmã. Bondade. Fidelidade. O mais pesado ainda, humildade. Como é difícil. E humildade, já falamos sobre isso, é muito claro. Humildade não é falta de dinheiro não. Não é ser pobre. Humilde é aquele que sabe quem ele é, onde ele pode chegar e onde ele também tem que romper. Isso é ser humilde, reconhecer quem ele é. Isso é ser humilde. Quantos humildes temos aqui? Quem tem orgulho da humildade aí? Humilde nem levanta a mão, pastor. Ah, tá bom. Eu sou humilde, já mostra que não é, né? E o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Não é autocontrole. Domínio próprio ele é o quê? O fruto do Espírito, é uma característica do fruto. Crente, pavio curto, crente que não sabe lidar com as pessoas, precisa ser cheio do poder de Deus. Não tem como você lidar com as pessoas se você não for cheio do poder de Deus. Porque o fruto do Espírito, ele produz em você. Pastor, você tem todos os seus frutos? Não. Todas as características do fruto? Não. Mas na realidade, quando eu estou cheio de Deus, eles manifestam na minha vida. Porque é um poder de Deus sobre a minha vida. Se eu estou raso de Deus, eu falo mesmo, quando eu estou irritado, aquelas pessoas são chatas, sempre são chatas. Mas quando eu estou irritando com essas pessoas é porque o meu nível espiritual está baixo. Isso é uma verdade, porque eu estou cheio de Deus. Podem falar que, olha, não me ofende nada. Mas se eu estou rasinho, colérico manifesta, bravo, aí o negócio é feio. Então eu tenho que ficar na cruz e buscar sempre estar cheio de Deus, porque senão, meu irmão, fica difícil. E se é comigo, é com você, é com todas as pessoas que buscam a presença de Deus, é assim. E para completar ali, aqui, quando estamos cheios do poder do Espírito Santo, podemos ver e experimentar os milagres e as provisões de Deus em meio ao caos. Quando estamos cheios do poder de Deus, manifestamos o fruto do Espírito em qualquer circunstância. E uma outra característica que estava lá de Estevão e os amigos dele que foram selecionados. Eles eram cheios de sabedoria, diga sabedoria. Sabedoria vai além da inteligência, vai além do conhecimento humano. Você pode ler muitos livros bons, mas a sabedoria que vem do alto, essa vai além. E é aí que as pessoas ficam loucas, os cientistas não entendem. Eu fui tentar explicar uma situação, como que funcionava o congresso da visão celular, o que era a visão celular para uma pessoa muito bem informada, uma intelectual. Ela não conseguia entender como que igrejas diferentes podiam estar juntas no mesmo lugar. Ela não conseguiu compreender, porque é uma pessoa bem instruída, bem filosófica, o negócio da vida bem... Não conseguia entender. Eu falei, porque é espiritual. O que faz que nós tenhamos aqui, olha, pessoas de diversas classes sociais, origens diferentes, famílias diferentes, estarmos aqui sentados e tudo em ordem buscando a presença de Deus. Isso é a sabedoria de Deus. E ouvindo uma pessoa, que talvez você nem concorde com o que eu estou falando aqui, mas está aqui para ouvir. A sabedoria de Deus. E é interessante que lá em Tiago capítulo 3 diz assim: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Percebam que os sinônimos são todas as mesmas coisas. Pacífico, bondoso, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Eu estava falando para a pastora Jaque, a pessoa cheia do poder de Deus, ela aprende a se relacionar com todo tipo de gente. Porque você passa a ter a mesma visão de Cristo.
Jesus, ele se relacionava com todo tipo de gente, tanto da alta sociedade como da pior raça podia. Ele estava num lugar onde é o poço de Betesda, lá onde só tinha gente ruim, doente, pessoas que ficavam além da margem da sociedade, era o último lugar que alguém queria ir. E ele foi lá. Por que Jesus foi lá? Então ser cristão, ser semelhante a Cristo é isso. É ser cheio do poder de Deus para testemunhar em qualquer lugar, qualquer circunstância, em qualquer momento, você ter poder de Deus para falar do amor de Deus a qualquer pessoa, a suportar qualquer tipo de situação. É verdade que às vezes a gente não consegue, olha, você começa a chorar, que você não sabe nem o que vai fazer. Mas uma pessoa cheia do poder de Deus, ela consegue ver aquilo lá, sentir a dor e falar assim, olha, há a solução para você. Eu não sei quantos já foram em um CTI, num estado de morte, já assim, tá ali só vegetando, só nos aparelhos. E as 3 vezes que eu fui orar, a pessoa morreu. Mas se quiser, ela já ora lá assim, né? Eu não tenho problema quanto à questão da morte. Se morreu em Jesus, vai bem, vai para o céu, então a gente fica feliz. Senão a gente pede a pessoa voltar para aceitar Jesus pelo menos. Mas a gente vai orar, você vê a pessoa ali, é uma máquina que segura a vida dela, na verdade é Deus. Mas a máquina ali ainda mantém o coração batendo, o sangue circulando. E você vai orar e falar, Senhor, só um milagre. E Deus opera milagres. Enquanto as pessoas estavam no leito de morte, a gente até morreu e ressuscitou. Mas o Senhor quer que onde nós cheguemos, venha vida. Onde você chegar tem que trazer vida. E nós temos que exalar um bom perfume de Cristo. Por isso tem que tomar banho, tá, meu irmão? Mas o bom perfume de Cristo não é do banho que você toma, não. É da presença dele, da presença de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus, ele quer te encher. O Espírito Santo de Deus, ele quer colocar o poder dele na sua vida, para que você tenha a autoridade para testemunhar onde você estiver. Você vai chegar em casa, seus pais falam, o que aconteceu com você? Olha, Deus falou comigo, eu tenho que lavar a louça toda semana. Eu tenho que lavar os banheiros. Mãe, vou lavar os banheiros agora, porque agora a minha escala é lavar banheiro. E deixar limpo, não é deixar encardido. Que tem gente que vai lavar banheiro, mas lava mal feito, melhor nem lavar, né? Não, sabe fazer bem feito. Vai cortar a grama da sua casa que está feia lá, que você não tem coragem nem de passar uma rastela, alguma coisa para limpar. Vai fazer alguma coisa assim. Vai ajudar a cuidar da sua irmãzinha menor. Aquela abençoada que Deus deu para você cuidar também. Vai chegar na faculdade, na escola, não vai colar. Não vai pagar trabalho para os outros fazer para você. Não vai matar aula. Tudo isso faz parte de uma pessoa que tem o poder de Deus. Tem que pagar um preço na madrugada, então pague o preço na madrugada para fazer o trabalho, faça. Isso que faz parte da vida, é assim. Quem não é crente faz isso, por que você que é crente não vai fazer? Deus tem para nós o melhor dessa terra, amém? Deus tem para você e tem para mim. Só que é o seguinte, ser cristão não é brincar de ir à igreja. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Ser cristão é ser cheio do poder de Deus, para poder testemunhar. A equipe de louvor pode subir. Quando estamos cheios do poder de Deus, somos capacitados de uma sabedoria sobrenatural para lidar com todo tipo de pessoas e circunstâncias. Quem deseja essa sabedoria de Deus aí? Pastor, eu preciso de muita sabedoria para lidar com a minha esposa. Muita sabedoria para lidar com meu pai e com a minha mãe. Com o meu irmão mais velho, ou meu irmão mais novo. Com aquele professor que pega no meu pé. Eu quero dizer que Deus pode dar sabedoria para você ir além de qualquer circunstância. O poder de Deus vindo sobre você. Nós teremos o Aviva Jovem. Essa é a 7ª edição do Aviva Jovem. E todo acampamento que nós fizemos foi um divisor de águas na igreja. Tanto na rede jovem quanto para a igreja. O Aviva Jovem, o primeiro que nós fizemos, nós tivemos 120 pessoas inscritas. E na semana do acampamento nós tínhamos acho que só 30 ou 50. Aí eu lembro a pastora Jaque olhou para mim e falou, Titi, a gente vai fazer? Vamos falar com o apóstolo. A gente fala com o apóstolo. Apóstolo, a gente pode fazer? Ele falou, filho, faça, que venha um milagre. Tiago foi o Jesus, né, da peça. Tiago nem estava muito bem com Deus naquele tempo, estava bem assim, estava assim, bem mal. Não tinha, oi? Não tinha nem dinheiro para ir na Viva Jovem. Ixi, a conta de luz cortada na casa. Eita, eu lembro. Tiago foi Jesus na história. Rebeca cantou também, né, Rebeca? Fez um solo lá. A gente fez um misto de parábola, história de Jesus. Foi algo sobrenatural. Tivemos 120 inscritos. A glória de Deus foi naquele lugar. E para cada acampamento que nós fizemos,
Deus acrescentava 100, 150 jovens. Isso foi algo sobrenatural. E quando eu estava vendo, eu não sou o pastor Edmar, não está aqui o pastor Edmar, meu irmão. Aqui ele tem um penteado semelhante ao meu. O pastor Edmar, nós viemos do mesmo útero, mas nós somos muito diferentes. Muita coisa diferente. Temos o mesmo Deus, o mesmo sangue, né? Roda em nós o sangue de Jesus, o sangue dos nossos pais. Mas o pastor Edmar, ele tem aquela visão mais assim, mega. Ele foi para Dubai agora, ele falava de muita coisa, muita informação. Eu falei, calma, Edmar, não vai explodir. Eu falei para ele, Israel, não chorar na pedra errada. Pergunte qual é a pedra para não chorar na pedra errada. Porque o Edmar tem disso, ele tem assim. E ele vem negócio de números, né? Todo místico, o Edmar é muito místico, essas coisas. Mas eu não sou muito Edmar, não. Mas eu tive duas coisas que eu estou vendo aqui, é muito claro. Então, se um colérico está falando isso para você, então acredita que é verdade. Esse é o sétimo Aviva Jovem. Sétimo Aviva Jovem, 7 quer dizer o número do completo. Eu vejo que é um tempo mesmo, se fechando um ciclo, é uma coisa assim, bem ciclo. Nós vamos ter 2 Davi, um David e um Davi, um internacional e um nacional. É o 2 Davi que nós teremos. 2 Davis que representam 2 gerações. David Quillan, pastor David Quillan, é da geração, quando eu cheguei na igreja, estava começando o mover de adoração espontânea, adoradores extravagantes, e ele foi um precursor disso, como o pastor Cirilo, e vários outros que surgiram dessa época. O David teve uma época do auge, foi a época que eu estava mais jovenzinho, né, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. É o período que era uma geração, marcou uma geração. E quando eu soube que ele estaria, eu falei, gente, agora o negócio é muito de Deus mesmo. Na sexta-feira ele vai estar conosco, ministrando sobre o poder de Deus. E representando também uma geração que está encerrando um ciclo e começando outro. E o Davi Lago, o pastor Davi Lago é a perfil de hoje. O pastor Davi Lago é a geração hoje, é a sua geração. A linguagem de hoje, um homem de Deus, que trouxe uma praticidade, é um homem muito informado, não só a questão teológica, mas questão fora também, conhecimento científico. Professor universitário, mestre, vai ser doutor já? Vai fazer um doutorado, acho que ele vai fazer doutorado. Ou seja, ele investe na vida secular, mas também tem um ministério, vai estar conosco no sábado à noite e no domingo de manhã ministrando. E eu falei, Senhor, 2 Davi, deu até no Atos, acho que foi o pastor Alto falou, é muito Davi, pouco Golias, né? Mas tem muito Golias também na história ainda para encarar. Mas eu creio que são atos proféticos mesmo. Davi marcou um novo tempo no reinado, no tempo dos reis, né? No tempo da monarquia lá em Israel. Davi foi o maior rei que houve em Israel. Então eu creio que tem muitas coisas simbólicas acontecendo aí. E foi da vontade de Deus, porque eu nunca pensei nesses detalhes, nem me preocupei com isso, mas isso saltou aos meus olhos. Falei, Deus está nesse negócio. E a minha palavra é a respeito disso. Nós vamos ser cheios do poder de Deus para testemunhar. E algo que eu tenho no meu coração, eu sinto a alegria de estar hoje, por exemplo, assim, hoje é o último culto que nós estaremos liderando a Rede Jovem. Eu sinto uma alegria, não porque eu estou deixando a Rede Jovem para outro, não, mas é porque eu sei que o tempo que eu tinha que estar aqui é agora. É o tempo de Deus. Hoje eu vejo o pastor, a pastora Rebeca, eu não tenho dúvidas de que é o tempo deles, é a geração deles. Então nós não estamos transferindo, nós estamos apenas permitindo que eles entrem para continuar um legado de Deus, que o chamado nosso é para o reino de Deus. Não estamos, pastora Jaque, não estamos saindo da igreja evangélica Campo Grande. E eu falo isso para você que está na internet, curioso para saber o que vai acontecer. Nós não estamos saindo da igreja evangélica em Campo Grande, pelo contrário, estamos mais aliançados ainda com o casal apostólico. Nós não estaremos mais na liderança da Rede Jovem. E nós pensávamos que ia ser em 2 anos, depois pensamos que ia ser em 1 ano, em 6 meses aconteceu. Do jeito de Deus. Talvez você fale assim, mas eu não queria. Nem sempre é do jeito que a gente quer. Isso é uma verdade. Então você vai ter que ser espiritual, cheio do poder de Deus para você ir além. Nós teremos o Aviva Jovem, vai ter a transição, o apóstolo Edmilson, ele vai lá, a apóstola Marisa, estarão lá, eles são os nossos mentores, eles são os pastores da igreja, eles estarão lá fazendo todo o processo, explicando como que é isso, toda a transição, e vai abençoar o que vai ficar, e abençoar o que está indo. Nós estamos indo com uma geração para lá na Rede de Homens e Mulheres, vamos levar um gás para a Rede de Homens e Mulheres também, vamos servir lá, mas estaremos na igreja. E os que ficarão aqui, quantos vão ficar aqui? Levanta a mão você que vai ficar, olha aí, a multidão, 90% está aqui, vai ficar. Você que vai ficar, você vai continuar esse legado. Mais importante do que começar é como você termina alguma coisa.
eu entendo que a nossa geração está terminando. Eu queria que meus 12 ficassem em pé, só para a gente ver os 12 aqui, os que estão indo, né? Os 12 que vão ficar. Titi fica em pé também. Não estão todos aqui, alguns já até se promoveram, já foram. Mas são esses 12 aqui que eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida deles. O pastor Cleiton. O pastor Cleiton já foi chamado do avô do Dinamis. O avô do Dinamis. O pastor Cleiton, ele foi precursor do street dance na igreja e na visão celular. Cada um aqui tem sua história. A pastora Lilian, o pastor Breno está em Manaus chegando, Roberto e Michele, a pastora Regina que está lá na frente, o Tiago e a Bruna. O Tiago também, são 15 anos de rede jovem, né? Esse povo tem tempo de rede jovem, é uma década. Pastora Edmar e Karina que já foram transicionados, Cirlei que veio com a gente lá da Rede Jovens e agora está indo para a Rede Mulheres também junto, né, Cirlei? E vamos casar a Cirlei antes, chegar lá, vamos casar a Cirlei. Ela arrumou um boliviano de Deus, importou. Eu não estou lembrando de todos que estão aqui. Fernando Coutinho, eu não vou lembrar todos agora, mas eu quero agradecer porque eu sei que tudo que nós fizemos aqui foi um tempo de servir ao Senhor. E chegou o momento, vamos transicionar, nós vamos deixar o legado. Amém? Pode sentar. Mas também tem uma geração que está ficando, aqueles da liderança, que vão ficar com o pastor Aldo e Rebeca e ficar assim em pé. Fiquem em pé vocês. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor pela vida deles. Amém. Tem a galera ali atrás, a Fabrinha está lá. Presta atenção. Eles ainda não foram legitimados 12, mas eles foram levantados como líderes, porque uma igreja, uma equipe, uma rede jovem, uma rede como a rede jovem, não tem como funcionar se não tiver uma equipe de liderança. Então nós levantamos e eles não são perfeitos, têm suas falhas, têm suas limitações, mas Deus achou graça na vida deles. Colocou no meu coração, no coração da pastora Jaque, no coração do pastor Aldo, da pastora Rebeca, do apóstolo da apóstola. Então 6 testificaram. Então eu creio que Deus tem alguma coisa com vocês. Mas vocês não vão trabalhar sozinhos, porque tem uma equipe toda com vocês também aí. A rede jovem, ela vai entrar no outro nível, novo nível de conquista, porque nós chegamos no nível muito bom. E algumas pessoas, pode sentar vocês. E algumas pessoas perguntam assim: mas pastor, agora que vocês estão no auge da conquista, falei, agora que é hora de sair, que está tudo bem. Que as pessoas estão batendo palma, porque depois, quando já está cansado, que vai embora, né? Sai pelas portas dos fundos. E eu falei, meu sonho sempre foi o quê? Sair pela porta da frente, de maneira correta. E eu vejo que esse é o tempo de Deus. Talvez você fale assim: mas e como que vai ser? Vai ser maravilhoso. Mas vai ser extraordinário. A glória de Deus visitará todos os vezes o culto de sábado. Você vai lotar, porque nós vamos ter que ir lá para o ICG Norte, com no mínimo com 1.500 jovens, amém? E vocês estarão à frente. E eu fico muito feliz de poder assim, chegar e observar. O Fernando Coutinho, ele é o protótipo da Igreja Evangélica em Campo Grande em pessoa. A igreja começou na casa da avó dele. Então ele tem mais tempo de evangélica do que o apóstolo Edmilson. E o Fernando Coutinho, ele é um médico. Ele tem, vou falar a idade dele, fala aí, Fernando. Ele está de plantão, 38 anos ele deve ter, o Fernando. 38, 37, 38 anos. E há um ano atrás ele chegou: pastor, quanto tempo o senhor ainda pretende ficar na rede jovem? Eu falei: Fernando, eu acho que uns 5, 10 anos. Pastor, é bastante tempo e eu não quero sair sem a minha geração junto. Eu quero ir com meus irmãos de 12. Eu estou 15 anos. Eu falei: Fernando, mas vai orando, porque Deus já tinha na minha mente a questão da transição, mas eu não tinha falado para ele não. Eu falei: mas vai orando, Deus vai mover o coração do apóstolo, né? Nós vamos trabalhar isso e tal. E aí nós viajamos esses dias para ministrar lá em Cedulândia, no encontro, e ele se ofereceu para ser meu motorista. E ele pagou um plantão, porque ele sabe do plantão que ele mais bem sucedido no plantão que ele faz é no sábado. Por isso que ele não vê aos cultos de sábado. Mas ele pagou uma pessoa ficar no plantão para ele poder me levar lá. Aí quando chegou na volta, ele falou assim: pastor, eu vou estar tão feliz, porque pela primeira vez, ele já passou desde o começo que Rede Jovem começou na igreja, já passaram 2 pastores aqui. Ele falou: 2 pastores que eu tive na minha juventude, os 2 abandonaram o barco. E eu nunca tive o privilégio de ver como que é uma transição, de maneira que a pessoa sai de maneira correta. Aí eu peguei e falei assim: olha, então você vai ter o privilégio, vamos estar juntos nessa. Ele falou: e eu quero estar. Ele falou: até já pagou o plantão dele para poder estar no sábado à noite lá. Existe uma história com ele também.
Vendo a questão profética. Mas é algo assim, é um símbolo da maturidade também. Outro tempo. Então presta atenção, jovem. Você que vai ficar aqui, você vai continuar no mesmo gás. Vai ser um novo tempo. O Aviva Jovem, ele vai ser assim, vai ser natural o negócio. O rally, existe o meu sonho de fazer um negócio desse há muito tempo. Dudu sabe disso. Mas há muito tempo. Quando o pastor Aldo falou, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, isso, sempre quis isso. Nunca tive coragem de fazer, mas sempre tive. E acho que chegou um doido que abre o seu negócio. E é isso mesmo, eu creio que é essa nova geração. Faz parte, gente, isso de conquista. Amém? Então, às vezes você pode chorar, pode até chorar. Não tem problema. Mas a questão é se alegre, porque é um novo tempo. Amém? Então vamos ficar em pé. Vem, Titi, aqui. Do meu lado, Titizinho. Para a pastora Jaque é um pouco mais difícil, viu, gente? Vem Aldo e Rebeca também aqui. Pastor Aldo e Rebeca. Pastores. Lá no Aviva Jovem vai ter toda a transição oficial. Mas eu quero assim para testificar mesmo, para quem está na internet vendo, para que não haja nenhum tipo de historinha. Por quê? Porque seu parente é a filha do apóstolo. Gente, se fosse para escolher, eles nem tinham falado nada, nem o apóstolo. Surgiu do meu coração e da pastora Jaque. Nenhum momento houve o apóstolo influência deles. Pelo contrário, falou, filho, por mim vocês ficavam até a hora que vocês quisessem, muito mais. Então eu vejo que é algo de Deus. E é um tempo mesmo de conquista. E você vai realmente envolver no sexta e no sábado no Viva Jovem. Você vai ser cheio do poder de Deus. Você vai ser cheio da glória de Deus, para você testemunhar. E nós vamos continuar o legado sim na Rede Jovem. Você vai continuar assim, falando, eu estou firme. Talvez o seu discipulador foi comigo lá para a Rede de Homens, mas você ficou e você vai continuar. Amém? Eu quero que você estenda a mão para cá, a mão direita para cá. E comece a profetizar. Não só sobre minha vida, pastora Jaque, estamos indo para a Rede de Homens e Mulheres, mas profetizar sobre a vida do pastoral e da pastora Rebeca. Nós estamos aqui fazendo essa ponte espiritual mesmo. Nossa geração está passando, mas a geração de vocês estão começando aí. Tem mais uns 10, 15 anos no mínimo para vocês conquistarem muita coisa. E vocês vão muito além do que nós fomos. Muito além. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus pela unidade da tua igreja. Pai, nós estamos fazendo algo aqui inédito, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que isso vai ser referencial e modelo para outros ministérios. Ó Deus, que é possível, Deus, fazer transição de liderança sem traumas, sem feridas, sem picuinhas, sem mentiras ou fofocas, mas fazer uma transição segundo a tua palavra. Ó Deus, na unidade, ó Deus, no poder do teu Espírito Santo. Senhor, nós agradecemos porque nesse Aviva Jovem, ó Deus, a sua glória será manifesta de modo sobrenatural. Ó Pai, nós cremos, ó Deus, que o pastor David Quinn, o pastor Davi Lago, ó Deus, e quem estiver ali, ó Deus, ministrando ou participando, todos serão tomados pela tua presença, pela tua glória. Senhor, eu coloco essa Rede Jovem diante do Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem para nós multidões incontáveis, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, chamamos jovens do norte, do sul, do leste, do oeste, ó Deus, para que cada culto da Rede Jovem seja cheio da sua glória, cheio de jovens sedentos por ti, e que todos saiam daqui transformados, renovados, cheios do teu poder, ó Deus, para testemunharem. Pai, obrigado por esse tempo de conquista. Tudo que nós conquistamos, ó Deus, é para a honra, para a glória do teu nome. Tudo que, ó Deus, que essa geração irá conquistar é para a honra e para a glória do teu nome. Deus, para que teu reino seja estabelecido. Pai, obrigado por cada 12 que trabalhou nesse tempo. Ó Deus, por cada 12 que estará trabalhando agora no novo tempo. Tudo, ó Deus, para que o teu nome seja honrado. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo, Deus, cada geração aqui representada, cada célula, líder de célula, auxiliar, anfitrião, cada família eu abençoo, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de servir na tua casa, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Quero me entregar a ti. As meninas me perguntaram assim, você que vai pregar hoje, pastora? Eu falei assim, acho que eu não conseguiria pregar hoje. Então eu falei pro pastor pregar, porque senão eu só ia chorar. Mas eu conversei ali com a pastora Lília no começo do culto, e eu estava dançando muito no louvor. E eu falei, pastora, eu vou dançar muito hoje. Porque há 9 anos atrás, no primeiro culto que eu vim da Rede Jovem como líder, eu dancei. Todos os sábados eu dancei. E eu vou encerrar o meu ciclo dançando. Porque eu aprendi que em tudo que nós formos fazer para Deus,
como o apóstolo Edmilson sempre usa essa palavra, nós precisamos ser intensos. Amém? Seja intenso no seu compromisso com a rede de jovens. Seja intenso no seu relacionamento com o Espírito Santo. Seja dedicado mesmo em tudo aquilo que Deus colocar sobre as suas mãos. E o Senhor, Ele vai te estabelecer. Amém? Foi uma escola para mim. Tudo que aconteceu aqui para mim foi maravilhoso. Mas não vou falar tudo não, porque nós vamos falar lá no Aviva Jovem. Amém? Mas eu comecei aqui há 9 anos atrás, pulando, cantando. E eu estou terminando, pulando e cantando. Porque a minha alegria, aonde eu estiver, se eu estiver fazendo a vontade de Deus, essa é a minha alegria. Amém? Isso aí. É muito esquisito. Mas nós estamos fazendo história. A sabedoria do pastor Ademir, da pastora Jaque, o trabalho deles, a dedicação deles, nos trouxeram até aqui. E eu sempre tive em mente que o maior sucesso de um discipulado é que o discípulo consiga ser maior do que o seu discipulador. E nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver, e nós não vamos caber aqui dentro para que o trabalho deles sempre seja visto diante deles. Nós estamos fazendo história porque eles não vão sair da igreja, eles não estão saindo envergonhados, eles não fizeram nada de errado, muito pelo contrário, eles entenderam a voz de Deus. E nós também, porque se nós não entendêssemos a voz de Deus, nós não estaríamos aqui. Eu sei que esse é um tempo muito precioso, eu espero que você se dedique muito, porque eu quero dar muito orgulho aos meus pastores, ao meu pastor Ademir e à minha pastora Jaqueline. Eu nunca tive pastor de jovens, nunca. Meu pastor sempre foi o meu pai. E durante esses 2 anos eu fui muito feliz. Eu sei que o Senhor não vai deixar de ser meu pastor. A nossa amizade não vai acabar. Temos muitos projetos, nos bastidores conversamos muito. Continuamos sendo pastores da Igreja Evangélica de Campo Grande. E nós somos o povo da Igreja Evangélica de Campo Grande. Vai ser uma alegria estar com vocês nessa próxima década. Amo vocês. Bom, se eu conseguir falar, né? Já soltei umas lágrimas aqui. Homens não choram, mulheres choram, né? Mas eu quero agradecer, pastora Ademir, pastora Jaque, não vou olhar para ela para não chorar, por acreditarem em nós, né? 9 anos atrás, eu tinha 15 anos, e eu ainda me lembro da primeira conversa que a gente teve, né? Que você sentou comigo, você perguntou: Rebeca, o que você acha que deve continuar na Rede Jovem? O que você acha que deve acabar? E eu não me esqueci, eu quero fazer a mesma coisa que você fez, eu quero fazer. Então, assim, obrigado por... Há 9 anos atrás, quando eu tinha apenas 15 anos, você viu em mim um potencial que nem eu enxergava, né? Eu falei: gente, mas quem sou eu para estar ali na linha de frente de uma rede jovem? E ver hoje, 9 anos depois, a primeira vez que nós tivemos essa conversa sobre a transição com os meus pais, eu fiquei assim: hã? Primeiro, tinha ficado em choque porque ele tinha falado que a gente ia ser ungida pastor. Passaram-se menos de uma semana, já falou que a gente ia assumir a rede jovem. Eu, peraí, uma coisa de cada vez. Tinha acabado de casar, tinha acabado de me acostumar com a ideia de ser casada. Ainda 4 meses depois veio a unção pastoral. E agora, menos de um ano depois, a rede jovem. Então, assim, é muita coisa para consumir, é muita coisa para entender, mas realmente, como vocês entenderam o tempo de Deus, nós entendemos o tempo de Deus. É um temor muito grande, né? Hoje eu estava pensando: gente, é o último sábado que eu tô relax, que eu não estou me preocupando com o que vai acontecer no culto, né? Porque eu sempre fico muito tensa quando a gente fica responsável. E eu não sei como vai ser, mas eu sei que a mão de Deus vai fazer. Amém. Amém. Então eu quero dizer que nós estamos juntos e vamos avançar. Aqueles que estão sendo promovidos para a rede de mulheres, para a rede de homens, nós aprendemos muito com vocês. Obrigado por
semearem seus discípulos, entendendo que não são seus, mas são do reino, né? E assim nós queremos continuar, entendendo que nós não estamos fazendo uma rede jovem para sair bonito na foto, mas é para que o reino de Deus cresça. Amém? Amém. Amém. Nós vamos orar. E na verdade esse é o pré-aviva. Muitas lágrimas passarão por debaixo da ponte no Aviva Jovem, né? Mas eu só quero dizer algo para vocês, que algumas pessoas falam: pastor, por que vocês estão saindo da rede de jovens? Aconteceu alguma coisa? O apóstolo quis tirar vocês e por eles? Na verdade foi até a gente que indicou eles para os apóstolos. Como diz o apóstolo Edmilson, falou assim: se eu pudesse eu ia até proteger meus filhinhos, né? Porque não é fácil estar aqui na frente. Mas nós entendemos que o nosso tempo se encerrou. Deus falou conosco, o tempo de vocês na rede de jovem acabou. E Deus falou conosco, e agora vai começar o tempo do pastor Aldo e da pastora Rebeca. E nós conversamos com os nossos apóstolos e eles falaram amém. Amém? Então, se alguém for perguntar para vocês, esse é o motivo. E nós vamos orar para que a vontade plena do Espírito Santo seja estabelecido na sua vida sempre. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por esses 9 anos aqui, ó Pai, neste altar. O Senhor nos usando, o Senhor se movendo neste culto. E eu quero te pedir, ó Pai, que a tua vontade seja estabelecida na vida de cada jovem aqui. Deus, o tema desse acampamento é no poder do Espírito. Senhor, que cada um aqui seja cheio do Espírito Santo. Porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele ouve a voz de Deus e ele obedece a voz de Deus. Senhor, que os teus filhos e que nós que estamos aqui no altar, venhamos cada dia mais sermos vazios de nós mesmos, das nossas emoções, ó Pai, das nossas vontades, e sejamos cheios do teu Espírito. Prepara, Senhor, o odre. Prepara, Senhor, o odre, para que a gente possa receber o vinho novo no Aviva Jovem, em nome de Jesus.